Olá! Assim como prometido, hoje nós vamos falar a respeito das ações da Taurus e o que aconteceu naquele fatídico dia onde várias ações caíram e tudo começou a ficar empolvorosa quando o Bolsonaro assinou o decreto de leis. Afinal de contas, as ações não deveriam subir? Mas antes de mais nada, eu quero falar para você a respeito de uma coisa que aconteceu mais ou menos essa semana, ou melhor, na semana em que houve a assinatura do decreto. Vamos ver o Larry. Você conhece o Larry? Vou falar para você, o Larry é esse cara aqui, ó. É o Eduardo, o filho do Bolsonaro, que chegou e disse a seguinte coisa: desarmamento é coisa de democratas, entre aspas, como Hitler e Lula, diz Eduardo. Eu acho engraçado essas pessoas que tentam colocar o Lula do lado do Hitler, como se o Lula fosse radical tanto quanto o Hitler. E aí tentam dizer que o Lula é comunista, quando na verdade o Lula não é comunista. O Lula é, dirias assim, no máximo das expectativas, uma centro-esquerda. Mas veja bem, ao colocar Lula do lado de Hitler, dizendo que Hitler era democrata, entre aspas, e que era contra o desarmamento, eu falo para esse cara o seguinte: Eduardinho, ô Larry, quando você aprender a ler, leia Mein Kampf, você vai se surpreender, porque além de descobrir que tudo que vocês têm feito até agora é implantar o nazismo, e tudo que vocês têm feito até agora é fazer com que tivesse uma ligação profunda dentro do nazismo e resgatar essa crença ideológica que já estava assassinada e já, graças a Deus, já estava morta, mas infelizmente vocês estão trazendo, você vai descobrir lá no Mein Kampf dizendo que Hitler era a favor de desarmamento, você está completamente errado, porque lá ele está dizendo que quando houve a dissolução da Prússia, e a Prússia era o reino, era o império que existia antes da República da Alemanha. Portanto, era a Alemanha antes, enquanto era monarquia. O que aconteceu? Ele critica o rei da Prússia daquela época porque um dos principais erros dele na época foi desarmar a população, porque aí ele não deixou a população preparada para qualquer tipo de invasão e principalmente estava pregando o que os judeus pregavam, que era a paz. Afinal de contas, ao pregar a paz com sua teoria marxista, ele dizia que judeus e marxistas eram a mesma coisa, porque o marxismo era a ideologia deles, e aí ele dizia que eles tentavam implantar a paz e por isso desarmar a população. Isso era uma crença porque quando os judeus finalmente criassem chifres e dominassem a Alemanha, eles iriam fazer com que a população alemã estivesse pobre e desarmada e fosse conquistada com maior facilidade. Por isso eles pregavam que tinham que armar a população ao invés de fazer o desarmamento, como você está dizendo que o seu herói fez. Então, amiguinho, pelo amor de Deus, estude melhor a história do seu herói, porque quando você for descobrir, você vai ver que ele fazia coisas bem diferentes, aliás, bem parecidas com o que você está falando. Eu acho que você é bem disso. Você fala daquilo, mesmo sabendo que está errado, você solta essas pérolas para que a gente possa comentar o tempo todo. Para você que não sabe o porquê que eu chamo ele de Larry, Larry é porque ele faz parte dos três patéticos, o Moe, o Curly e o Larry. O Larry é aquele cara um pouquinho mais esperto, que chega lá, se acha o esperto, que fala tanta besteira, tanta coisa o tempo todo, que daí ele solta pérolas o tempo todo. E de vez em quando você tem que... Aliás, já faz tempo que eu não vejo ele falando nenhuma pérola. Ele deve ter se tocado que ele fala demais pérolas assim. Então ele tá maneirando. Aí ele soltou essa dizendo que Hitler e Lula eram democratas. Olha que maravilha! Tem que ser coisa de gente que realmente inculta, de gente que realmente não sabe o que está falando, ou se sabe, está falando isso de propósito. Bom, então voltando para aquilo que nos interessa realmente, aí nós vamos falar a respeito de ações e que existem vários tipos de ações. Dentre os vários tipos de ações, para não ficar explicando muito tecnicamente os outros tipos de ações que existem, eu vou citar apenas dois tipos de ações que são as mais fáceis negociadas dentro da Bolsa de Valores. E são as ações ordinárias e as ações preferenciais. E aí você pode me perguntar, mas Roberto, o que são ações ordinárias e as ações preferenciais? As ordinárias são aquelas ações em que você compra e você tem direito a voto dentro da empresa. Você é dono da empresa, você é sócio. E a partir desse momento, conforme a quantidade de ações que você tenha, você pode ordenar ou pode até trabalhar na diretoria da fábrica, se você desejar. As ações preferenciais são aquelas ações em que você negocia com apenas a finalidade de ganhar algum tipo de lucro. E essas ações são geralmente destinadas à especulação financeira. Então você compra e vende ações o dia inteiro, assim como dentro das ordinárias, inclusive. Você pode comprar e vender ações, uma mesma ação, várias vezes ao dia. E essas várias vezes ao dia, justamente por esse motivo que existe um volume de ações que são determinadas no final do dia, que é a quantidade de vezes que você comprou e vendeu essas ações. E aí, consequentemente, você terá um resultado do volume de ações negociadas
negociadas dentro daquele dia. As ações preferenciais têm uma grande vantagem em relação às ordinárias, porque as preferenciais fazem com que, se a empresa vai à falência, ela quebra a partir de hoje, as ordinárias são sempre as últimas a receberem, porque aí você precisa pagar todas as contas. Você, como sócio, não pode ficar recebendo o seu dinheiro primeiro, sabendo que você tem credores que acreditaram na tua empresa e que compraram ações dentro da Bolsa de Valores, e por esse motivo eles não podem ser abandonados à revelia de qualquer forma. Por esse motivo, as pessoas com ações preferenciais são sempre as primeiras a receber. Esses dois tipos de ação eu levei para uma determinada planilha para que eu pudesse fazer alguns cálculos para justamente conseguir comprovar algumas coisas. E daí, de repente, nós vemos que aqui, no dia 18 de outubro de 2018, nós conseguimos atingir o maior valor da Forja Taurus, que é 879 milhões. Será que esse valor era real ou será que era uma bolha? O que é uma bolha? Uma bolha é quando você vende valores, vende alguma coisa acima do valor real. E aí, de repente, quando alguém não consegue pagar aquele preço, quando existe alguma falha dentro daquele preço, tudo estoura e aí cai tudo para um preço que seja mais cômodo para todo mundo pagar. E o que acontece aqui é que nós vamos ver que provavelmente isso que nós vimos aí com a Taurus era justamente que ela estava vivendo uma bolha. Talvez os proprietários soubessem disso, talvez o mercado soubesse disso, e por esse motivo desinflaram essa bolha, fazendo com que as ações chegassem a esse valor que hoje nós estamos apresentando. Justamente quando estávamos prevendo que Bolsonaro iria ganhar a eleição, e aí, consequentemente, ganhando as eleições, a Forja Taurus iria, logicamente, subir as ações, porque todo mundo espera que as promessas de Bolsonaro sejam cumpridas, apesar de ele precisar ferir as leis para cumprir as promessas. O que acontece é que a maioria dos investidores não sabem disso e, por esse motivo, apostam na empresa, fazendo com que o valor dela atinja valores acima do normal. Então, em 2 dias, ela perdeu 560 milhões do valor de mercado, dia após o decreto. Hoje o valor dela é de 319 milhões. Veja, antes do dia 18 de outubro desse ano, do ano de 2018, ela valia 200 e poucos milhões. E, de repente, um ano depois, ela passou a valer 879 milhões. Então, a gente vê aí que houve uma inflação, uma subida de preços muito elevado aí, e a gente pode considerar isso, sim, uma bolha. E todo mundo que negociava esse tipo de ações certamente saberia disso. Nós vamos fazer um cálculo aqui para que nós possamos fazer uma comparação, saber quanto cresceu cada uma dessas ações. Por exemplo, quando eu chego aqui e eu sei que teve um volume de ações de 1.787 e no dia anterior teve 2.998, eu quero saber qual é a diferença entre essas ações. Portanto, eu faço uma dividido pela outra e subtraio de 1. E aí, automaticamente, eu vou ter que no dia 14/5, eu negociei um volume de ações 40,39% inferior ao volume de ações anterior. Portanto, ele desceu. E aí, quando eu dou um duplo clique aqui, eu vou verificar todos os cálculos que tivemos de ações. Eu vou lá para a última linha e vou verificar que nesses prazos, perto da distribuição dos dividendos, perto do dia em que ia dar o resultado da empresa, de repente as pessoas compraram mais ações. Subiu em 457% o volume de ações negociadas, como eu falei para vocês. Opa, tem alguma coisa anormal aqui. E o anormal é, todo mundo sabia que iam divulgar o resultado da empresa nesse dia 18/10. Portanto, cada vez que você divulga e as pessoas descobrem que a empresa está crescendo, é vantagem você comprar ações. Portanto, todo mundo sabia que depois de divulgado o resultado, iriam subir as comercializações de ações e por esse motivo ela teve um aumento aqui de 457% e de 181% aqui, um dia antes da divulgação dos resultados. Ora, sabendo que subia, e justamente subiu para 12 milhões de ações no dia seguinte. A ação que no dia 18 valia 9,27, terminou a Bolsa de Valores custando 9,27, no dia 19, no dia seguinte, ela abriu em 9,27 e chegou a um valor máximo de 12. Só aqui a pessoa teve um lucro absurdo. Por isso é que depois do segundo dia desceu bastante as ações.
você consegue perceber esse movimento. Eles venderam pelas ações máximas, compraram um pouquinho antes, venderam pelo valor máximo que poderiam ter e logo depois venderam. Então, sabiam quando era o dia da divulgação dos resultados da empresa, portanto, provavelmente devem ter sido os próprios donos da empresa que aumentaram a demanda de ações aqui, fazendo aumentar consideravelmente um dia antes 181%, mas quem ganhou mais foi esse cara que ganhou, esse cara ou essas várias pessoas que compraram alguns dias antes, uns 5 dias antes mais ou menos, a R$ 4,95. Evitaram comprar a R$ 5,89 e, consequentemente, tiveram um lucro. Então, se a pessoa teve um lucro aqui de R$ 5,89 para, vamos fazer aqui, ó, de 5,89 e ele conseguiu vender nessa máxima, digamos que não seja os 12, digamos que ele tenha vendido a R$ 11. Então, ele comprou R$ 11 menos o valor de origem aqui vamos dizer, o valor de origem de 5,89, então o cara ganhou aqui R$ 5,11, R$ 5,11 com cada ação vendida. Gente, é muito dinheiro. Imagina você negociar milhões de ações, como é o caso aqui, ó. Nós estamos falando de milhões de ações. Então vamos fazer o seguinte. Eu sou o proprietário da Taurus e tenho informações privilegiadas, porque além de saber que Bolsonaro se elegeu presidente da República, e aí de repente eu sei que ele é a favor das armas e, portanto, ele vai decretar alguma coisa a favor das armas para cumprir as suas promessas de eleições, eu tenho na minha carteira Onyx Lorenzoni, porque Onyx Lorenzoni ganhou dinheiro da Taurus para poder se candidatar. E aí o que acontece? Falo para ele, Onyx, será que vai ter alguma coisa, alguma surpresa aí que vai acontecer para que as ações subam? Eu sei que vai subir, mas eu quero saber exatamente quando. Nesse momento o Onyx Lorenzoni fala assim, olha, eu acho que vai realmente subir. O cara compra ações na Bolsa de Valores. Ah, mas não é só ele que compra ações na Bolsa de Valores, não. O Paulo Guedes é banqueiro e, por sua vez, ele tem muito dinheiro e tem muitos amiguinhos que têm dinheiro. Imagina o Paulo Guedes sabendo essa informação antes de ser assinado o decreto a respeito das armas. O que o Paulo Guedes faria? O que os amiguinhos do Paulo Guedes, os amiguinhos do nosso amigo Onyx Lorenzoni, os amiguinhos do próprio Sérgio Moro, afinal de contas, 9 bilhões de reais numa fundação? Quanto dinheiro será que esse pessoal não tem guardado? Eles são acusados de ter vendido sentenças, não é verdade? Ao analisarmos a venda de ações, eu verifico que eu vendi 12 milhões de ações, mas depois eu vou descendo gradativamente para um volume de ações que eu tive de vendas. E, consequentemente, vai reduzindo para 2 milhões de ações, 767 mil, 1 milhão, 690. Então, fica lá sempre pairando em torno disso. Quando eu faço um investimento alto, como esse aqui, 190% de investimento, pode ser que eu tenha percebido que as ações tenham descido demais para 5,8 e eu falei assim, não, eu não quero, sou dono da Taurus, eu quero que as ações subam um pouquinho, então, senão vai dar algum BO no meu problema, nas minhas ações, em alguma negociação que eu estou fazendo. Então eu vou lá e invisto um pouco. Então sempre tem alguma compra de ações dentro do proprietário e isso não é ilegal. Isso é aceito, na verdade, como um bom negócio, um bom sinal para o mercado, afinal de contas, se você está investindo na sua própria empresa, está colocando mais capital dentro da empresa, significa dizer que ela é uma empresa forte, e se ela é uma empresa forte, vale a pena investir, e para quem está dentro do mercado, observar isso acontecer é muito bom. Mas veja o que vai acontecer nos meses seguintes. Nos meses seguintes, nós vemos que desceu para 775, ou seja, o volume de ações acaba descendo consideravelmente e o valor das ações acabam sendo de R$ 4,06, cada uma das cotações que estão acontecendo. E aí temos valor máximos e valor mínimos em cada dia e as variações em cada dia. Veja, nós temos aqui o volume. De repente, sem mais nem menos, no dia 2 de janeiro, um pouquinho antes de assinarem o decreto, a Taurus começa a negociar muito mais ações. Eles aumentaram 445%. Isso não é normal. De 1 milhão, aumentar 445% as vendas e no dia seguinte mais 38%. Ah, mas reduziu um pouco, mas gente, está acima do normal. O normal era 1 milhão, 2 milhões e ainda continua sendo 9 milhões, 8 milhões, 10 milhões, até que no dia 9 de janeiro venderam 12 milhões, subiram consideravelmente e aqui eles tiveram 7 milhões. E aí depois desceu, começou a decrescer. Pode ver que foram decrescendo. Então teve crescimento de volume de ações muito baixo. Logo em seguida, no dia 15
de janeiro. No dia 15 de janeiro caiu 22%. A bolha foi furada. Aqui as ações caíram. Mas espera aí, só caíram? Só houve prejuízo aqui? Será que houve prejuízo? Vamos ver. No dia anterior ao dia 15, no dia 14, as ações fecharam numa cotação de R$ 8,30, anterior ao dia 15. Então, R$ 8,30, eu vou pegar e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou dividir o valor máximo que ele atingiu na Bolsa de Valores, que é 9,22, e dividir por esse valor que foi do início da Bolsa. Toda vez que ela fecha em 8,30, ela começa no dia seguinte em 8,30. Então, eu vou dividir por 8,30 e aí vou subtrair de 1 e vou ver quanto nós ganhamos com isso. Nós ganhamos 11% de rendimento na Bolsa de Valores num dia só, se essa pessoa pegou e vendeu as ações no preço mais alto. Então aqui ainda teve 11% de crescimento. O que acontece com isso? Vamos mostrar um gráfico para você. Esse gráfico que eu fiz aqui para você não é ações da Taurus, porque como eu não compro ações da Taurus e jamais compraria ações da Taurus, o que acontece? Eu não tive a facilidade de tirar os dados dela aqui na progressão durante o dia. Então eu peguei um gráfico que mais ou menos reproduzisse aquela situação. Aqui ele começou a 8,30, 8,60, que era o valor inicial do dia, e chegou a 9,22. Depois ele despenca, começa a cair, e as pessoas que venderam a 8 e pouco, viram que chegou a 9,22, ficam esperando que depois de um determinado horário as ações subam ainda mais, porque quando começa num dia em alta, a tendência é que ela suba no decorrer do dia, principalmente num dia onde houve uma assinatura de decreto. Então as pessoas viram esse preço caindo e não começaram a vender suas ações. De repente as ações caíram demais, despencaram, do nada. E quando elas despencam, elas chegam num determinado patamar. Despencaram abaixo do valor do dia anterior, e naquele valor do dia anterior, que eu vou mostrar para vocês agora, como vocês podem ver, o valor do dia anterior era 8,30, então ele despencou lá para 22% abaixo. E nesse momento, as pessoas que estão envolvidas nesse tipo de negociação, verificando e achando que iria subir o valor, ela fica esperando e não vende as ações, porque afinal de contas ela comprou por 8,30 quando ela entrou naquele dia. São os leigos que entram no mesmo dia, porque as pessoas que sabem do mercado e que têm informações privilegiadas começam a comprar ações antes. Por esse motivo, nós vemos um movimento aqui de 445%. Vamos supor que desses 445%, 20% sejam compradas pela própria Taurus, sabendo que ia ter a informação. Então, 20% de 9.435.000, nós estamos falando em 1.887.000 ações. Eu certamente compraria mais se eu fosse dono da Taurus e tivesse essa informação privilegiada. Eu compraria em torno de 30%, 40% a mais do que isso. Mas vamos supor, eu não tenho tanto valor, afinal de contas eu sei que a empresa valia 200 e pouco, agora está 319. Eles sabiam que a empresa não valia tanto, então não vale tanto a pena você comprar tantas ações, porque você sabe que elas vão despencar. Qual é a estratégia? A estratégia é, cada dia você comprar um pouquinho de ações e fazer as ações subirem gradativamente. Porque se você compra muito rápido as ações, elas sobem muito rapidamente e você perdeu a oportunidade de comprar elas mais barato. Então, por esse motivo, eu acredito que houve compras de ações até aqui, ó. Até no dia 10 de janeiro. Por incrível que pareça, coincide com o dia 11 de janeiro, onde eles conversaram com o Onyx Lorenzoni, conversaram com o Bolsonaro e foram conversar com o nosso ministro da Justiça para saber, é legal, não é legal, o que vai acontecer, será que vai ter sustentabilidade? Porque se nós soubéssemos que seria legal você chegar e ser autorizado, o Congresso Nacional autorizaria isso, então automaticamente eu deixaria minhas ações, eu não venderia, eu deixo as ações em alta, porque aí eu sei que a tendência é as ações subirem no decorrer do prazo, porque havia a possibilidade de aumentar o decreto. Acontece que esse decreto era ilegal e o Moro sabia disso, todo o judiciário sabia disso. Foram no dia 11 conversar com o Moro e o Moro falou, não há mínima chance de manter esse decreto, porque ele é ilegal. Então o que eles fizeram? Agora eles tomaram a decisão de falar assim, não, então vamos vender todas as nossas ações no dia 15, onde ele vai assinar esse decreto. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando você vê aqui os 22%, é porque esses milhões de ações que eles compraram aqui, que eu estou falando para você que é
14 milhões de ações, e isso eu estou estimando em 20% de compra de ações. Os amiguinhos, o Paulo Guedes, todo mundo comprou isso aí, sabendo que era ilegal esse decreto e, portanto, ele cairia. Então, é normal que você compre um monte de ações, porque sabe que todo o mercado iria migrar para isso, e todo o mercado não tem informação privilegiada como você, portanto, você teria uma alta das ações e vende tudo no dia 15. É o que aconteceu. No dia 15, eles negociaram 23 milhões de ações, muito abaixo dos 9 milhões. Negociaram 23 milhões de ações, negociando de compra e venda, compra e venda, compra e venda, vende e compra, vende e compra. Então o que acontece? Você faz e realiza todos os seus lucros. E a partir desse momento, se eu vendi todas as minhas ações, elas chegaram ao valor máximo. Quando chegou no valor máximo, uma pessoa que tivesse investido lá R$1 milhão em cima das ações, ele vende R$1 milhão a 9,22, 9,20, mas não 9,22. Por quê? 9,22, se ele vender uma quantidade de 1 milhão de ações, pode ser que o valor das ações despenque muito rápido, porque você está vendendo muito rápido. Agora, quem comprou 14 milhões de ações sabe que vai ter que vender muito rapidamente, porque o gráfico vai despencar e quem está acompanhando isso vai ver aquelas ações despencando e automaticamente vai começar a querer vender. E aí vai entrar em concorrência com as minhas ações, os 14 milhões de ações que eu preciso vender rápido. Por esse motivo, eu vendo abaixo dos 9,22. Vamos dizer que eu tenha vendido a R$9 as ações. E aí eu vou fazer um cálculo aqui. Ó. O cálculo é o seguinte, R$9 as ações vendidas, menos eu comprei as ações no valor mínimo. Portanto, 20% das ações eu sabia, porque eu estava acompanhando todos os dias, eu sabia qual seria o menor valor das ações naquele dia. E quando eu compro bastante ações, eu faço automaticamente o valor delas subir. Então, eu compro em 7,06 para ter um lucro. Então, R$9 menos 7,06 que eu comprei a 20%, eu estou falando que eu vou ganhar com esses milhões de ações R$1,94 por cada ação. Vai chegar à seguinte conclusão. R$1,94 por cada ação, e aí eu vou ter o total de R$1,94 multiplicado por 1.588 ações, eu terei 3 milhões de rendimento aqui. E quando eu for ver o total disso tudo, eu vou descobrir que num dia não, eu estou falando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias, 11 dias para ser mais exato. Em 11 dias eu ganhei 35.898 só com as ações preferenciais, as PN. 35.988. E isso se eu comprasse 20% daquele volume negociado. Eu tenho certeza absoluta que devem ter comprado mais, se fosse a mesma pessoa. Mas aí tem vários investimentos, várias pessoas que estavam com informações privilegiadas. Pode ter sido a Taurus? Não. Pode ter sido a Taurus, pode ter sido os amiguinhos do Paulo Guedes, pode ter sido a milícia, pode ter sido o crime organizado, pode ter sido os grandes banqueiros que tinham informações, amiguinhos do Paulo Guedes, pode ter sido vários grupos aí, empresários grandes que financiaram a campanha de Bolsonaro, que tinham essa informação de que as ações iriam ser vendidas todas ali, porque não tinha a menor chance da justiça segurar esse decreto de Bolsonaro. Bolsonaro já sabia que o decreto era ilegal, Sérgio Moro já sabia que era ilegal, mas mesmo assim assinaram e fizeram essa coisa. Qual era o interesse? Quanto eles ganharam acima disso? Nós sabemos que o tal do Eduardo Bolsonaro teve discussões com a Taurus, e aí, logo depois disso ter acontecido, será que estavam discutindo comissões? Eu posso discutir uma série de hipóteses, uma vez que eu estou vendo que isso aconteceu dentro da Bolsa de Valores. Eu acho que esse é um caso clássico de fiscalização da CVM, Conselho de Valores Mobiliários, onde é necessário que o Estado intervenha, mas o Estado quem cuida é o Bolsonaro. E aí não vai haver fiscalização, é o Ministério da Economia, é o Paulo Guedes quem controla. Será que vai haver algum interesse da CVM em vasculhar isso e descobrir o que aconteceu com essa alta dessas ações e essa venda de ações todas de uma vez sendo vendidas para que pudesse jogar as ações para baixo, furando a bolha e, consequentemente, fazendo com que as ações atingissem o seu verdadeiro preço? Olha aqui, então nesse dia a Bolsa de Valores desceu 22% nas ações da Taurus. No dia seguinte desceu 21%, perdeu 40% aqui. Nesse momento, para os donos da Taurus, percebendo que as ações desceram aqui, ó,
para um valor, chegaram a um valor mínimo de R$ 4,95, R$ 4,57, e o valor da cotação era de R$ 5,79. Aqui, R$ 4,57, sabendo que você venderia mais caro e que equilibraria o preço, vale a pena você comprar por R$ 4,95. Aí no dia seguinte, alguns dias depois, você vende a R$ 5,45, R$ 5,48. Portanto, nós temos aí uma jogada de mercado bem curiosa e necessário que inclusive a Polícia Federal se investigue esse tipo de coisa, porque se fosse lá nos Estados Unidos, o FBI já estaria na cola essa alta de compra de ações aí. Acontece que no Brasil, quem manda na economia é Paulo Guedes, e talvez tenha sido ele, o próprio, que ganhou dinheiro em cima disso. Pode ter sido os amiguinhos dele, pode ter sido a própria Taurus que ganhou dinheiro, sabendo que não haveria sustentação para esse decreto de Bolsonaro, que o Congresso não iria apoiar e que, consequentemente, não iriam conseguir manter esse decreto, portanto, ele cairia mais cedo ou mais tarde. Tanto é que quando a gente for analisar, quando o Bolsonaro assinou o decreto do porte de armas, a Taurus nem se movimentou. A porte de armas aconteceu aqui, ó, no dia 8 de janeiro. No dia seguinte, foi numa terça-feira, se não me engano. E olha lá, ó, não houve aumento das vendas, houve aumento do volume de compras aqui, porque obviamente os leigos, as empresas que estão querendo ver, estão sabendo que vai aumentar. Mas elas não sabiam que o decreto não iria se sustentar. As pessoas leigas que estão investindo agora na Bolsa de Valores, que não conhecem informação, que não veem gráficos, que não veem matemática, essas pessoas acabam investindo na Taurus e acabam quebrando a cara lá na frente quando as ações descem consequentemente. Seria um caso para ser investigado. Olha, essas são as ações PN. O que aconteceria com as ações ON? As ações ON, nós vamos verificar que elas estavam sendo negociadas a R$ 7,00, portanto, num valor mais baixo do que as ações PN, as ações preferenciais, que eram a R$ 7,70. As ações aqui chegaram a um máximo de R$ 7,97. Já as ações ON chegaram a R$ 9,89, portanto chegaram a um valor mais alto. Vamos calcular quanto é que seria possível ganhar? Eu vou calcular os mesmos 20% para as ações ON. Eu fiz os cálculos das ações PN, das ações ON ordinárias, e eu verifiquei que é possível ganhar muito menos dinheiro, porém, nós sabemos que foi vendido a R$ 9,89, portanto eu fiz um cálculo aqui de R$ 9,50 para ser vendido rápido, menos o valor das ações, menos o valor aqui de 8,79, que foi o valor mínimo aqui que eu compraria essas ações, obviamente. Então tive cada um dos valores multiplicado por 20% dessas ações, eu obtive R$ 6 milhões. E 6 milhões de reais, quando eu vier aqui, eu vou somar esses 35 milhões de reais mais aqueles 6 milhões de reais que eu tenho ali, e eu vou obter um total de 42 milhões de reais. Eu tenho quase certeza, mais do que absoluta, de que certamente eles ganharam muito mais, até porque nos dias seguintes o valor desceu e eles compraram a valores muito baixos e hoje já devem estar vendendo a valores muito acima do que eles compraram naquele dia. Eles compram dos desesperados, das pessoas que não conhecem ações e que vendem ações mesmo estando baixa. A 21% de perda, eles vendem mesmo assim. Agora, o que acontece? Será que teria interesse do Ministério da Economia, do Banco Central, que é controlado pelo Ministério da Economia, que é controlado justamente pelo Paulo Guedes, teria interesse em averiguar qual foi o tipo de negociata que houve dentro da Bolsa de Valores? Tenho certeza que eles não iriam fazer isso aqui. E quando você sabe que a empresa vale hoje 319 milhões de reais, o que significa dizer que esses 41 milhões, se fossem os donos da Taurus que fizeram esse tipo de negociata dentro da Bolsa de Valores, nós temos aqui um valor, na verdade, de 13% do valor da empresa. Ou seja, eles arrecadaram 13% do valor da empresa em uma semana. Portanto, a empresa perdeu 560 milhões daquilo que vendia, mas ela já arrecadou. Se ela decresceu aquele valor,
Ela arrecadou, as pessoas que são donas botaram dinheiro no bolso e ganharam um ótimo dinheiro quando ganharam mais 100 milhões, mais alguns milhões dentro da Bolsa de Valores, sabendo que as ações iriam cair naquela data. Portanto, eles venderam algumas ações preferenciais, fizeram algum tipo de negócio com informações privilegiadas, e é por isso que nós não podemos colocar o crime organizado dentro do governo federal. Temos que tomar muito cuidado com pessoas como, por exemplo, como o Onyx Lorenzoni, que vai lá parar dentro do governo federal, mesmo tendo confirmado que recebeu propinas. Onyx Lorenzoni é ministro. Paulo Guedes, denunciado por ter roubado velhinhos. Paulo Guedes denunciado por ter ganhado muito dinheiro com negociatas irregulares dentro da Bolsa de Valores. E aí colocam esse cara como ministro. O Bolsonaro e toda a sua todos os seus filhos ligados à milícia, e aí colocam esse cara dentro desse governo. É muito problema, é muita informação privilegiada de gente não confiável que está rolando dentro das decisões de Bolsonaro. E aí eu pergunto, será que vale a pena? Será que tudo isso é possível que tenha realmente acontecido? Ou será que é só uma confabulação minha e eu só estou imaginando que isso possa ter acontecido? Eu tenho certeza absoluta que a Polícia Federal e o Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários, jamais vão ter interesses de irem lá, fiscalizarem, questionarem e descobrir o que realmente houve nessa queda da Bolsa de Valores. Algumas pessoas diziam assim para mim, mas como é que pode ter assinado um decreto que só beneficiaria a empresa e de repente despencar as ações na Bolsa de Valores? Por causa disso, senhores. E aí, o que faz acreditar que Bolsonaro não teve nada a ver com isso, porque afinal de contas as ações caíram. Então ninguém ganhou com isso. Veja bem, você tem um outro olho quando você começa a analisar de uma forma um pouquinho mais técnica e um pouquinho mais experiente. Senhores, eu finalizo aqui, lanço essa dúvida para você e questiono a você. Será que tudo isso aconteceu? Será que é só uma especulação? Ou será que eu estou viajando demais na maionese? Eu vou pedir para você me responder, faça os seus comentários, curta o canal se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo e vamos dezumbizar cada vez mais as pessoas para que a gente possa fazer com que elas não sejam tão ingênuas a ponto de olharem a Bolsa de Valores, vendo aquilo caindo e falando assim, não, Bolsonaro não ganhou nada com aquilo. No dia 11, eles fizeram reunião. No dia 15, houve, então, a assinatura do decreto. E eles já sabiam disso porque vinham crescendo os valores. Você decide. Você acredita em mim? Vai acreditar no que você consegue ver apenas? Não vai ficar fazendo confabulações? Não vai tentar entender o que acontece? Essa é a finalidade desse blog. Fazer você pensar. Até o próximo vídeo.